Olá pessoal, me chamo Ezequiel, eu estou aqui para informar vocês que essa é uma aula grátis do nosso curso de diagramas. Se após a videoaula você ficar interessado, é só clicar no link abaixo para ter mais informações. Vamos para a videoaula. Olá pessoal, eu sou o Ezequiel, do blog tudoengcivil.com.br e hoje nós estamos aqui na segunda videoaula de diagramas, especificamente da parte de estruturas. Vamos tratar de estruturas, aí só falta duas para a gente ir para a parte prática, que são as equações e a representação gráfica. Para todos os esforços, né? Esforços normais, cortantes e momento fletor. Aqui a gente já vai direto, sem nenhuma enrolação. Vamos lá. Para eu explicar para vocês os tipos de estrutura, antes eu tenho que falar uma coisa que vocês já sabem, que são as equações de equilíbrio da estática. Toda vez que eu falo de equações de equilíbrio, eu estou falando de quê? Da somatória de forças em X, da somatória de forças em Y e da somatória de momentos em V. Essas três equações de equilíbrio, que todo mundo aí já conhece, creio eu, né? Que são usadas para determinar se o corpo está ou não em equilíbrio, se ele está estável ou não, e por aí vai. Beleza? Então tem essas três equações de equilíbrio. Com elas, elas vão ser a chave, né, na verdade, para eu determinar se a minha estrutura pertence a um desses três tópicos. Se a minha estrutura é hipostática, se a minha estrutura é isostática ou se ela é hiperestática. Primeira coisa, vamos falar das estruturas hipostáticas. Normalmente, as estruturas hipostáticas têm um número de reações de apoio menor que o número de equações de equilíbrio. Então você pode pensar, nossa, muito fácil de identificar, né? Isso aqui é uma regra? É uma regra. Só que não. Beleza? Por que é uma regra, só que não? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma estrutura qualquer com um apoio móvel, aqui no lado esquerdo. Esse apoio móvel tem uma carga vertical, beleza? E no outro apoio aqui dessa viga, uma viga bem simples, eu tenho outro apoio móvel. Essa aqui é a estrutura hipostática mais famosa, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho duas reações de apoio e eu tenho quantas equações de equilíbrio? 1, 2, 3. Então faz valer. O meu número de reações de apoio é normalmente menor que o número de equações de equilíbrio. Mas por que eu disse que isso aqui é uma regra, só que não? Isso aqui é um ótimo indicativo. Se for menor, a minha estrutura vai ser hipostática. Mas existe a possibilidade de ser igual ou de ser maior? Vamos tentar colocar aqui, ó. Se eu colocar, por exemplo, mais um apoio aqui no centro, eu vou ter o quê? Eu vou ter o número de reações de apoio igual ao número de equações. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, já não valeu a minha regra. E posso colocar mais um apoio ainda, por exemplo. Nesse caso aqui, se eu colocar 4, 5, 6 ou 7, ou o número que for, eu vou ter o número de reações de apoio maior do que o número de equações. Quando isso acontece, eu ainda assim vou ter uma estrutura hipostática. Por que eu vou ter uma estrutura hipostática? Como que eu vou tirar a dúvida e vou ter 100% de certeza que a minha estrutura é hipostática? Deixa eu pegar aqui o nosso ajuste técnico para explicar para vocês. Eu tendo qualquer estrutura que tenha possibilidade de se movimentar, ela é uma estrutura hipostática. A gente diz que a estrutura hipostática é uma estrutura instável, porque ela pode se movimentar aqui, nesse caso, para os dois lados, para a esquerda e para a direita. É como se eu tivesse aqui, ó, pilares, 1, 2, 3, 4 pilares, e eu tivesse aqui uma viga por cima desses pilares, acima deles, e essa viga pode se movimentar sobre esses pilares. Então, se existe essa capacidade de se movimentar, essa viga se movimentar, a minha estrutura é hipostática. Só que eu tenho que fazer mais um adendo, que é o seguinte. Eu disse que ela normalmente é uma estrutura instável, mas se eu tiver somente cargas verticais,
aplicadas nela, se eu não tiver nenhuma carga horizontal, se eu tiver somente essas cargas aqui todas verticais, a minha estrutura vai estar em equilíbrio, porque eu não vou ter nenhuma carga que fica no sentido do movimento. Beleza? Então, para deixar claro, eu vou colocar aqui que não é regra. Então, como eu brinquei ali, né, uma regra, só que não. Então, isso aqui não é uma regra, é um ótimo indicativo. E a gente vai utilizar ele diversas vezes, porque principalmente agora nesses diagramas mais simples, que é o que normalmente se faz. Quase sempre eu tenho diagramas mais simples. Eu não vou ter outras opções. Esse indicativo já vai me servir. Mas, beleza, matei hipostática. Vamos para a isostática. Normalmente, nas estruturas isostáticas, o meu número de reações de apoio é igual ao número de equações de equilíbrio. E esse aqui é um indicativo ainda mais forte do que esse indicativo da estrutura hipostática. Por quê? Vamos lá. Vamos colocar aqui a estrutura mais famosinha de uma estrutura isostática, né? Eu tenho aqui um apoio fixo tem cargas verticais e horizontais, e aqui eu vou colocar um apoio móvel. Primeira coisa, ela pode se movimentar, essa estrutura? E eu tenho aqui esse apoio fixo. Esse apoio fixo vai deixar se movimentar nesse sentido aqui? Deixa eu tirar esse apagador. Esse apoio móvel aqui, ó, vai deixar a minha estrutura se movimentar nesse sentido? Não vai, aqui está preso. Então ele não vai nem para a esquerda nem para a direita. Se não existe a capacidade de se movimentar, ele já não é uma estrutura hipostática. Então tranquilo, 3 reações, 3 equações de equilíbrio, faz valer aqui esse meu grande indicativo, como eu disse, mas podem existir estruturas que têm mais reações de apoio. Então vai ter estruturas que terão mais reações de apoio que equações de equilíbrio e ainda assim serão estruturas isostáticas. Isso é comum? Não, isso não é comum, mas existe. Como existe, eu tenho que tratar aqui com vocês. Como assim? Vou dar um exemplo. Ó, eu vou tirar esse apoio móvel e vou colocar um apoio fixo. Quando eu coloco um apoio fixo, eu tenho cargas verticais e horizontais, e eu vou alterar aqui a minha estrutura. Vou colocar as barras inclinadas, por exemplo. Ó, barras inclinadas, e vou colocar uma rótula. Opa, meu Deus do céu, o que é isso? O que é uma rótula? Eu expliquei bem superficialmente na videoaula passada, quando eu expliquei o apoio fixo, que é exatamente esse apoio que está aqui. Primeira coisa, vamos analisar aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4 reações de apoio. Então, teoricamente, a minha regrinha já não valeria, né? Então, vou ter que colocar aqui de novo. É uma regra, só que não. Opa! É uma regra, só que não. Vamos lá. 4 reações de apoio, 3 equações de equilíbrio. Já não seria isostática. Mas a minha rótula... Lembra quando eu expliquei a minha reação de apoio? Eu disse que aqui é como se tivesse uma rótula na reação de apoio fixa. Por quê? Porque toda vez que eu tenho um apoio fixo, eu tenho cargas verticais e horizontais e não tenho momento fletor. Esse momento fletor não existe em pontos aonde eu tenho uma rótula. Opa, peraí. Se não existe momento fletor aonde eu tenho uma rótula, essa rótula vai me dar 1 grau de liberdade. Então, ó, não tem momento fletor. Portanto, tenho 1 grau de liberdade. Agora sim. Nossa, que letra feia. Meu Deus do céu. Como eu estou digitando, pelo menos, vocês vão tá entendendo, né? Então, se eu tenho uma rótula, no ponto que a rótula está aplicada, eu não tenho momento fletor.
eu teria um momento fletor aqui durante toda a viga e exatamente no momento no ponto dessa rótula eu não tenho momento fletor, por isso eu ganho 1 grau de liberdade. Se eu ganho 1 grau de liberdade, é como se eu ganhasse mais uma equação. Então, a minha estrutura agora ela vai ficar isostática mesmo com 4 reações de apoio. Então, apesar de ser um caso à parte, eu vou ter que colocar aqui novamente que isso aqui é um ótimo indicativo, quase sempre vai funcionar, mas um caso específico como esse da rótula faz com que esse meu indicativo não seja regra. Então, não é regra. Beleza? Outra coisa para a gente analisar, que eu não preciso ter somente estruturas lineares, né? Como eu tinha colocado aquelas viguinhas, pode ter qualquer outro formato. Eu vou até apagar aqui já para desenhar alguns para vocês. Todos esses 3 tipos de estrutura podem ser descritos em pórticos. Ó, pode ser descritos em pórticos. Pode ser treliços também, treliças hipostáticas, isostáticas, hiperestáticas. Ó, uma treliça aqui, por exemplo. Então, apesar da gente, principalmente na engenharia civil, a gente trabalhar sempre com uma representação mais linear, porque são vigas, né? A representação de vigas é uma representação mais linear, mesmo que tenha mais apoios, não é algo obrigatório, é algo que pode ser assim, mas não quer dizer que seja sempre assim. Mas enfim, vamos agora para estruturas hiperestáticas. Normalmente, nas estruturas hiperestáticas, eu tenho mais reações de apoio do que equações de equilíbrio. Vamos ver um exemplo? Vamos colocar aqui um pórtico agora. Eu disse que existia outros tipos de estrutura, né? Nesse pórtico eu vou colocar um engaste. E colocando um engaste daqui, eu vou colocar um apoio fixo aqui. Ok? O que eu tenho de reação no meu engaste? Vertical, horizontal, momento fletor. Só que eu já tenho 3 reações de apoio. Já comprometi todas as minhas equações de equilíbrio. E aqui eu tenho 2 reações de apoio. Então tenho 1, 2, 3, 4, 5 reações de apoio para 3 equações de equilíbrio. Então essa estrutura faz valer a minha regrinha e ela tem mais reações de apoio que equações de equilíbrio, por isso ela é uma estrutura hiperestática. Mas eu tenho que analisar mais um detalhe. Toda vez que eu tenho uma estrutura hiperestática, eu tenho que analisar qual o grau de hiperestaticidade. Como assim? Eu tenho que descobrir quantas reações eu tenho sobrando. Quantas reações eu tenho a mais do que o número de equações de equilíbrio. Nesse caso, eu tenho 1, 2, 3 reações de apoio, já comprometi as 3 equações de equilíbrio. E eu tenho mais 2 reações sobrando. Então, essa estrutura aqui tem um grau igual a 2, um grau 2 de hiperestaticidade. Beleza? E por exemplo, se eu tivesse, em vez de um apoio fixo, eu tivesse um apoio móvel. Com um apoio móvel, eu tenho somente uma carga vertical. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Opa, ainda assim eu tenho mais reações de apoio do que equações de equilíbrio. Só que nesse caso o meu grau de hiperestaticidade é somente 1, porque eu só tenho uma reação de apoio sobrando. Beleza? Então essa parte de hiperestaticidade eu faço dessa forma. Mas, agora que a gente entra sempre no mas, né? Isso aqui é uma regra? Novamente, gente, é uma regra. Só que não. Por quê? Porque eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou colocar uma rótula. Se por acaso eu que estiver montando a estrutura, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu coloco rótulas. Porque eu não disse que a rótula dava 1 grau de liberdade? Por exemplo, se eu colocar uma rótula nesse ponto dessa estrutura, beleza? Se eu colocar uma rótula nesse ponto, eu teoricamente teria uma estrutura isostática.
Não teria uma estrutura isostática? Porque se eu ganhei 1 grau de liberdade, ó, 1 grau de liberdade, se eu ganhei 1 grau de liberdade, eu teria a condição de deixar passar uma equação de equilíbrio. Então eu tenho 1, 2, 3 reações, essa aqui fica por conta desse grau, pela compensação desse grau de liberdade. Agora com a rótula, eu não tenho um fenômeno que aqui não tem momento fletor. Novamente, estou reforçando, na rótula não tem momento fletor. Então essa estrutura aqui, ó, essa barra vertical em cima de um apoio móvel, com qualquer carga horizontal ela pode se movimentar. Então ela não ia ser uma estrutura isostática, porque a estrutura isostática ela tem que estar sempre estável. E aqui eu teria uma estrutura hipostática com mais reações de apoio do que equações de equilíbrio. Certo? Então vou colocar aqui novamente. Eu vou até apagar essa estrutura aqui já, que a gente já representou. Colocar novamente. Não é regra. Beleza, pessoal? Outro detalhe que eu já ia me esquecendo das estruturas hiperestáticas é que eu não consigo calcular elas somente com as equações de equilíbrio. Eu tenho que encontrar algum outro método que a gente pode até um dia trabalhar aqui no canal, calcular diagramas e esforços de estruturas hiperestáticas, mas por enquanto a gente vai trabalhar somente com estruturas isostáticas. Então o foco das nossas videoaulas e dos nossos diagramas que a gente vai calcular serão em estruturas isostáticas. Então, pessoal, esses aqui são os 3 tipos de estrutura. Quase sempre esses 3 indicativos, que não são regras, serão válidos com quase todas as estruturas que a gente for trabalhar. Mas a gente não pode ficar preso que isso é uma regra. Então, como isso aqui é uma videoaula teórica, eu sou obrigado a falar para vocês esses pontos que caracterizam que esses indicativos não são regras. Mas eu também vou disponibilizar um material em texto, caso vocês queiram reforçar esse conteúdo aprendido nessa videoaula de hoje. Gostou da videoaula? Deixe aí o seu gostei, se inscreva no canal ativando o sininho para receber as notificações. E só lembrando que a nossa videoaula vai ser de cargas. Essa videoaula de hoje, de estruturas, é a mais longa dessas videoaulas. Então pode continuar tranquilo. Eu sei que você não pulou a videoaula de apoios, está assistindo essa de estruturas. A próxima de cargas é a penúltima da parte teórica. Beleza? No mais, o que eu desejo a vocês é um bom estudo e até a próxima!